Olha, 2025 tá chegando e a hora de a gente se planejar e organizar as metas e sonhos para o ano que vem já é agora. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como planejar essas metas e acompanhar elas ao longo do ano que vem para você realmente conseguir bater esses seus objetivos e aos poucos ir mudando de vida. Muito bem, então 2025 ou 2030, né? Muita gente gosta de fazer planejamentos anuais, né? Para um ano para frente, mas aqui já fica o comentário, né? Talvez seja interessante você fazer algum tipo de exercício, né? E fazer um planejamento pensando aí também em, enfim, né? 2, 3, 4, 5 anos talvez, ou até mais, que pode ser muito benéfico. Mas aqui para esse vídeo vamos focar aqui apenas em um ano, até para ser um pouco mais prático, para a gente, enfim, né? Conseguir realmente começar a rodar esse planejamento. Então, em 2025 aqui para o seu planejamento, você tem que pensar que a sua vida, ela tem várias áreas. Então, poxa, tem a saúde física, saúde mental, finanças e investimentos, educação e conhecimento, tem a sua área profissional, familiar, né, vida espiritual e religiosa aqui, tem várias áreas, né? Eu coloquei aqui as principais. Óbvio que aqui nesse vídeo hoje eu vou enfatizar essa aqui das finanças e investimentos, né? Acho que é onde eu consigo contribuir mais com a sua vida, certamente. Nessas outras áreas é importante você fazer um planejamento similar, né? Pô, quero perder 10 quilos, quero ganhar 10 quilos, que seja. Mas vamos olhar aqui para as finanças e investimentos hoje, para realmente, enfim, ter um plano e atuar nele pensando em finanças e investimentos. E eu já quero saber de você, pro ano que vem, né, ou quando vir o ano, como é que você faz para colocar um objetivo, planejar ele e realmente executar para realmente chegar nele no final do ano seguinte? Comenta para mim aqui embaixo. Bom, então falando de finanças e investimentos, a gente tem aqui esse mapinha mental que eu montei para a gente refletir algumas ideias e depois entender os conceitos que a gente vai ter que fazer, assim, de um jeito ou de outro. Ou faz isso, ou dificilmente vai conseguir chegar em algum lugar, assim, de bater essas metas, tá? Então, a primeira coisa que tem que ter clareza, é você aí, né, para fazer o exercício, é ter o seu estado atual de forma clara. Então, eu trouxe aqui vários números e vários exemplos que eu vou falar ao longo desse vídeo. Depois você pode copiar essa estratégia com a sua realidade, tá bom? Então, primeiro ponto, quando a gente fala aqui de finanças e investimentos, você tem que ter noção qual que é o seu estado atual. Tá? E tem diversas questões que definem isso para você. Eu trouxe aqui duas para a gente conseguir exemplificar, né? Mas duas que importam muito quando a gente fala aqui de finanças e investimentos é qual o saldo que você tem na conta e quanto por mês você consegue guardar de dinheiro. Essas duas perguntas elas são muito relevantes, né? Lógico que tem, poxa, necessidade de liquidez, né? Outros financiamentos, tem seu perfil de investidor. Às vezes você tem uma meta, quero começar a investir no exterior esse ano. Eu sei, mas eu vou colocar aqui duas para exemplificar, tá bom? Então, o que que acontece? Esse aqui é o seu estado atual e você está se planejando para justamente ir a um estado desejado. Então, qual que é o resultado futuro que você quer que chegue, né? Então, por exemplo, 150 mil reais, um aporte mensal de 2.500, por exemplo. Eu já vou colocar aqui embaixo esses exemplos, tá? E no final das contas, para você ir do estado atual hoje para o desejado, você vai ter que ter aqui um plano de ação que vão ser basicamente as suas metas de comportamento. Por que eu estou colocando isso aqui? Já vamos detalhar aqui as coisas, né? Mas basicamente você vai ter dois tipos de meta, tá? Uma delas é uma meta comportamental e a outra é uma meta de resultados mesmo, para você traquear aquilo que você está buscando, tá? Por que eu coloco isso? Porque o estado desejado, ele vai ser muito mais na vibe de metas de resultado. Então, quanto dinheiro você tem na conta, quantas vezes você conseguiu fazer tal coisa, realmente olhando o resultado, né? Aquela última linha da DRE. Mas você vai ter todo um progresso que você vai precisar fazer ao longo dos meses e ao longo dos anos, que vão ser aí basicamente seu plano de ação. Então você vai ter uma meta de comportamento, que se você não bater essas metas de comportamento, você nunca vai chegar no estado desejado, tá bom? E por que é importante separar dessas duas formas? Eu pelo menos gosto muito de fazer assim, porque te dá muita clareza, né? Para você chegar nos resultados, você tem que bater os comportamentos. Isso tem que estar muito claro para você. Se você não separa dessa forma, não tem problema. Mas para mim, eu consigo visualizar melhor que o passo a passo tem um fim, né? Tem uma finalidade, tem realmente um objetivo. Senão, às vezes, parece que a gente está agindo de uma forma super esforçada, mas não está chegando a lugar nenhum. Olha, eu sei que às vezes não é fácil você bater todas as metas, sonhos e objetivos do ano que vem. Mas eu sei que é um pouco mais fácil você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Se você fizer isso, você vai estar me ajudando a eu bater as minhas metas e meus sonhos. Então, se você quiser me ajudar, faz isso, eu te agradeço bastante. Beleza, e para a gente ter uma clareza grande em relação aqui às nossas metas, tanto de comportamento quanto de resultados, tá? Eu vou usar aqui aquele conceito clássico das metas SMART, né? Os objetivos SMART.
Eu sei que isso aí é meio clichê, meio coach, tá? Mas a verdade é que isso funciona, tá? E eu não tô nem falando muito na vibe aqui de mercado financeiro ou de coach. Eu também não sou coach nem nada disso. Mas eu, antes do mercado financeiro, eu sempre fui um excelente gestor de projetos, tá? Eu sempre tive uma cabeça muito ligada a projeto, processo, até pela minha formação acadêmica, né? Então, o que as metas SMART elas fazem? Elas traduzem numa linguagem um pouco mais fácil e tranquila de entender, para quem não toca projeto, enfim, as coisas que obrigatoriamente você tem que ter clareza. Então, para você ter uma boa meta, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Tá? Então, seja muito específico naquilo que você quer atingir, tem que ser uma coisa mensurável, então quantos mil reais, ou quantas vezes, ou quantos percentuais, tem que ser uma coisa muito mensurável. Atingível, então você não pode falar assim, Anthony, meu sonho é bater R$ 1 milhão ano que vem. Ok, beleza? Quanto você tem agora? Não tenho nada, tenho R$ 0. Cara, R$ 0. Não vou dizer que é impossível, mas qual que é o plano ali, né? Qual que é o seu, qual que é o seu plano de ação, né? As metas comportamentais aqui. Eu quero, sei lá, eu conseguir guardar R$ 5.000 por mês. Cara, mas R$ 5.000 por mês ao longo de um ano vai dar, sei lá, R$ 60.000 e olha lá, porque vão ter imprevistos, né? Então, com R$ 60.000, você não tá nem perto de 1 milhão. Não, mas vai render, esse dinheiro ele vai trabalhar para mim e tal. Mas assim, quantos por cento? Entende? Tem que ser uma coisa atingível, tem que ser possível para sua realidade, tá bom? Então aí cada um tem que fazer o exercício e entender, poxa, hoje eu, sei lá, o exemplo vai ser, né? Dos 100 mil para 150, né? Poxa, como é que você faz para chegar lá? É possível? A gente já vai ver na prática. Tem que ser relevante, então isso tem que ter um valor para você. Não pode ser só guardar dinheiro por guardar, economizar dinheiro por economizar. Eu vou deixar, inclusive, no final desse vídeo, um vídeo recomendado em que eu exploro essa questão do relevante, né? Por que você, de fato, guarda dinheiro na sua vida? Por que você está fazendo isso? Lá é um bate-papo um pouco descontraído que eu tenho com você, e aí você pode refletir isso na sua vida. E por último, tem que ser temporal, tá? Então a gente está tratando aqui das metas do ano que vem. Então, vamos considerar que você tem um ano para bater essas metas, mas no meio do caminho a gente vai ter algumas metas aqui de comportamento que vão ser mensais, né? Por exemplo, aporte mensal. Aqui você vai ter que fazer todos os meses, beleza? Bom, indo um pouco para a prática, então, a gente vai separar aqui em dois grandes ramos, as metas de comportamento e as de resultado. Né? Para o exemplo de hoje aqui, de forma mais prática, eu estou trazendo que uma meta de resultado para essa pessoa aqui, que tem, sei lá, R$ 100.000, ela quer ter um saldo na conta, por exemplo, de 150 mil. Tá? Isso aqui é uma meta interessante, 150 mil, beleza. Vai estar aumentando 50% um patrimônio em um ano, é bastante dinheiro, um percentual muito grande, e isso só é possível porque o valor não é tão alto. Tá? Se você tem R$ 1 milhão e quer 1,5 milhão, cara, é possível, mas de novo, né? Como é que você vai fazer isso? E essa pessoa aqui do exemplo, né, que eu criei, ela estava guardando, vocês lembram, né? R$ 2.000 na atualidade. Né? Então, uma das metas de resultado é que ao final do ano, né, ela tenha R$ 150.000 no total da conta dela e que ela conseguir manter uma meta aí de um aporte mensal de R$ 2.500 por mês. Tá? Já vou falar por tudo isso porque isso é importante. Outro ponto, né? As metas comportamentais é aquilo que vai levar você para o resultado. Então é aquela questão, né? Poxa, talvez você vai precisar setar valores maiores aqui da sua rotina diária que você já tem agora. Né? Então, um aporte mensal que era de R$ 2.000, aqui você pode setar como 2,5, tá? Claro, de novo, né, pessoal? Atingível. Você tem que ter aqui um salário que te permita fazer isso, ou uma empresa que te permita guardar esse dinheiro. Você tem que ter essa renda. Não adianta você falar e dar um chutão só porque você quer. Você tem que ter um motivo para isso, né? E tem que ter uma possibilidade. Beleza, então, outra possível forma de você ver é, poxa, eu vou investir, ao invés de 20% do seu salário, da sua receita, né, da empresa, você vai investir 30%, tá? Então, aqui você consegue, enfim, aumentar o percentual que você está economizando dinheiro. Aí é totalmente possível você fazer alguma economia, enfim, né, reavaliar suas contas e aí, claro, controlar seus gastos. Isso é importante. Então, beleza, fui para as metas de resultados. Aqui tem um racional só para vocês entenderem, tá? Vocês vão ter que fazer uma conta mais ou menos assim, tá? Aqui eu vou arredondar vários conceitos. Não precisa ser uma conta na vírgula com todos os detalhes, tá? Não precisa. Mas você precisa pelo menos ter uma ideia geral desses números, tá bom? Porque se você não fizer isso, você pode estar dando um chutão sem sentido nenhum e buscando sonhos que são quase inalcançáveis, ou então deixando sonhos na mesa, do tipo, você poderia estar buscando coisas maiores, tá? Por isso que é importante fazer conta. Então vamos lá, o racional, né? Quer chegar em R$ 150.000 na sua conta. Você tem 100 mil atualmente, tá? Segundo esse exemplo aqui.
que acontece? Pensando em 12 meses, você vai ter aqui uns 10 mil reais, que é 10% de retorno. Pensa que você investiu num CDI da vida, né? Um mix dos seus investimentos deu 10% de retorno. Isso aqui é um chute, tá bom? É um exemplo, beleza? E você vai estar aportando aqui, ó, 2,5 por mês, lembra? Então, 12 vezes 12,5 é mais 30 conto, tá? Então, só aqui no total você já vai ter, né, presumindo que você vai conseguir cumprir todas essas metas, tanto de retorno quanto de mensal de aportes, você vai chegar aqui no 140, tá? Então, vão faltar 10 mil reais para você chegar ali naquela sua meta de 150 mil. Então, notem como a gente está destrinchando o plano dentro de uma possibilidade que ela faz sentido para sua realidade, por exemplo, né, para esse exemplo aqui. E aí, a gente já se deparou numa questão aqui, né? Poxa, faltam 10 mil reais aqui. Para esse planejamento aqui, faltam 10 mil reais. Como é que você faz para chegar nesses 10 mil reais na sua conta? Você pode aportar 10 mil reais, você pode rentabilizar algo como 2% a mais, você pode aumentar a sua receita mensal e aí aportando mais. Então, tem uma série de questõezinhas que você vai poder fazer ao longo do ano. Você vai ter que ir tentando fazer isso, né? Óbvio, para conseguir bater aquela meta. Poxa, eu quero rentabilizar 10% a mais a minha carteira com Bitcoin, com investimentos mais arrojados, porque eu acho que vai dar para ganhar dinheiro para chegar nos meus 150 mil reais. Cara, é uma estratégia, mas não quer dizer que vai dar certo, né? Mas é renda variável, né? Ela pode variar, pode ser que ela deixe você mais longe dos 150 mil. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. No final das contas, a melhor coisa é sempre ter um mix disso tudo, tá? Tenta rentabilizar 2% a mais, tenta aumentar a sua receita mensal, isso é muito importante, para você conseguir aportar mais de 10 mil reais, 20 mil reais e assim por diante, tá bom? Então acho que a gente sempre meio que converge para um mix de coisas, tá? E a mesma história com convergir com seus investimentos. O exemplo que eu dei aqui dos 10% é tipo uma renda fixa só para exemplificar. A gente sabe que a própria Selic hoje já está em 12, 13, 14 logo mais. Então é muito possível que essa rentabilidade ela até seja maior, né? Enfim, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Mas assim como você busca rentabilidades maiores aí na sua carteira, com um crescimento que vem de múltiplas fontes, né? Seja aportes, rentabilidade, cashback de investimentos, independente disso, tenha sempre uma carteira bem equilibrada e bem arrojada, porque senão você pode estar muito exposto a investimentos de renda variável que podem te deixar mais longe desse sonho, né? Eu sempre falo, eu vou trazer um exemplo ruim aqui, né? Só para, mas poxa, lembra do pessoal da Americanas? Se você tinha uma grande parte do seu patrimônio em Americanas depois que ela despencou, agora você está muito mais longe dos seus 150 mil sonhados. Talvez você voltou para 70 mil, não sei. Então, toma muito cuidado com isso, né? Os seus investimentos, eles têm que te trazer paz, tranquilidade. Eles não podem ser um problema e eles não podem te afastar dos seus sonhos. Eles têm que te aproximar dos seus sonhos. Se você não sabe montar uma carteira, tem dúvidas como fazer isso, ou acha que está correndo muito risco, eu ofereço as minhas para os meus clientes. Tem um QR Code aqui na tela, link na bio, em que eu faço isso para os clientes de forma a buscar aí crescimento, renda, perfil conservador, moderado, arrojado e assim por diante. Me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. E aí, para a gente até exemplificar aqui, né, e treinar um pouco na questão do Smart, o que acontece, né? Essas nossas metas aqui que eu estava colocando, vou pegar aqui o saldo da conta, né? O saldo da conta é uma ótima meta, por quê? Para esse exemplo aqui, né? Porque ele é específico, é muito nítido, né? 150 mil reais na conta é muito nítido. Claro, não é na conta corrente, né? Às vezes está em investimentos, enfim. Ele é mensurável, né? Literalmente é um número, é muito bom. Ele é atingível, porque seguindo esse exemplo que eu dei aqui, ele é totalmente coerente com a receita dessa pessoa, com quanto ela vai aportar por mês, com quanto ela consegue chegar no final do ano. E da mesma forma que ele é atingível, ele é desafiador, porque se você fizer as mesmas coisas, você não vai conseguir atingir ele, você tem que fazer um pouquinho a mais. Esse é um grande segredo das metas, tá? Façam metas que sejam um pouquinho ousadas, que tirem você da zona de conforto. Daí sim, você consegue realmente evoluir como pessoa, porque é evoluindo como pessoa que você vai chegar nos seus sonhos, tá? Senão você já tinha chegado neles com a pessoa que você é hoje. Mas também não força demais. Tem que ser um pouquinho de esforço para uma meta que está quase ali. Se você colocar uma meta muito grande, você realmente provavelmente vai desistir no meio do caminho e é muito difícil, tá? Beleza, 150 mil reais deve ser relevante para essa pessoa. Ela tem que ter um sonho muito claro na cabeça, uma viagem, um imóvel, um carro, uma tranquilidade. Ela quer se aposentar, enfim, independente, né? Cada um tem suas razões, mas reflitam sobre isso, tenham um motivo claro. Já vou recomendar o vídeo no final de novo. E claro, né, temporal. Então, ao longo aqui de um ano, ao final do ano que vem, né, tem uma data limite, dia 31 de dezembro de 2025, por exemplo. Você tem que ter esse valor lá
guardado, economizado. Tá? Esse aqui é um exemplo bem prático de forma smart. E claro, né, pessoal, poxa, você tem que rastrear mensalmente esse progresso que você vai tendo, a sua evolução, né, as suas dificuldades. Porque na teoria, pessoal, né, o Excel, o desenho que eu faço, ele aceita tudo. Mas na vida real, cara, vão surgir imprevistos, vão surgir dificuldades, vão ter meses que você pode ter uma emergência, não consiga colocar todo aquele dinheiro. Enfim, cara, a vida é assim, a vida é assim. Mas se você não rastrear, fechar o olho e só for, a chance de você conseguir é muito mais baixa, tá? Então, tenha um controle desses detalhes de cada uma das metas de vocês, porque só pelo fato de você controlar todos os meses, olhar para isso no detalhe, no caso dar atenção a esse projeto, te coloca mais perto de fato de atingir esses objetivos. Então tá vendo como programar um objetivo não tem muito segredo? É muito mais organização, gestão de projeto e fazer as coisas. Chega até a ser um pouquinho chato, mas no final é legal porque aquilo que você se propôs a fazer e sonhava em conseguir, você de fato consegue. E aí o benefício é todo seu. E por fim, tem aqui algumas perguntas relevantes que em algum momento você vai ter que se fazer, tá bom? Assim, eu coloquei aqui para lembrar, né, para as pessoas não é todo mundo que se pergunta essas coisas, mas poxa, tem que se perguntar, né? Isso talvez até vale para objetivos de outras áreas, não só financeira, mas para atingir esse sonho que você está querendo. Você vai ter algum custo extra ou algum custo relevante que você vai precisar fazer, do tipo pagar mais alguma coisa que não está no seu radar, você vai gastar mais tempo, e diz, né, você vai precisar de mais tempo na sua rotina diária para atingir esses objetivos, para fazer esse controle manualmente, ou então vai precisar ganhar mais dinheiro de forma a aumentar a sua receita para conseguir fazer mais aportes. Você tem todas as habilidades que você precisa para fazer isso acontecer, ou você ainda tem que aprender alguma coisa, treinar mais, né, buscar algum tipo de ensinamento extra. Faça essas perguntas, tá? Talvez até para a área financeira não faz tanto sentido assim, mas cara, pega o exemplo da academia aí, de emagrecer 10 quilos. Você vai ter que você vai ter que comprar ali, pagar uma academia para fazer isso, você vai correr na rua, você vai precisar aprender alguma coisa, uma habilidade nova para emagrecer, sei lá, ganhar peso, você vai precisar de mais tempo para ir na academia. É tipo isso, tá? São perguntas que às vezes o pessoal não se faz, porque sonhar é muito bom, mas mais importante do que sonhar é planejar, que é o que a gente está fazendo aqui, e depois todos os meses agir, colocar em prática e realmente fazer acontecer. Lembre-se sempre que para fazer tudo isso acontecer, você tem que ter um objetivo, uma razão muito clara para investir e para guardar dinheiro. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, essa conversa sincera com você e quem sabe deixando mais claro aquilo que você vai se impressionar e vai chamar sua atenção para guardar mais dinheiro. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.